Em fevereiro de 1975, na cidade de Carman, no Canadá, um fazendeiro estava realizando tarefas de rotina na sua fazenda à noite, quando de repente foi surpreendido por uma esfera vermelha de luz que media entre 35 e 45 centímetros de diâmetro. O objeto pairou por uns instantes logo acima de sua cabeça, emitindo um zumbido e um calor extremamente forte. Segundo o relato, o calor era tão forte que desorientou o fazendeiro, até que rapidamente o objeto disparou em direção ao céu e desapareceu de vista. Esse foi o primeiro dos inúmeros relatos que ocorreram na região da cidade de Carman, envolvendo sempre objetos semelhantes. No dia 27 de março daquele mesmo ano de 1975, uma menina foi acordada no meio da noite por um som extremamente agudo, que parecia ser uma espécie de sirene. Ao acordar com o barulho, ela relatou que a casa começou a tremer como se estivesse sendo atingida por um terremoto. A menina então foi olhar pela janela para tentar identificar a fonte daqueles estranhos fenômenos e viu um objeto esférico com uma intensa luz vermelha e emitindo tanto calor que por um momento ela achou que sua casa estivesse pegando fogo. O objeto vagarosamente subiu rente às paredes da casa e foi até o telhado, em seguida retornando próximo ao chão novamente. A menina conta que a luz do objeto era tão forte que iluminava todo o ambiente como se fosse dia. De repente, o objeto rapidamente acelerou em direção ao horizonte, iluminando o chão por onde passava e desapareceu de vista. Cerca de 2 semanas depois, no dia 10 de abril de 1975, o casal Bob e Elaine Dimert estavam em um campo de aviação privado de sua propriedade rural. De repente, uma intensa e grande luz vermelha surgiu sobre a linha das árvores e se aproximou deles, ao ponto de que o casal conseguia ver através da forte luz um objeto em formato de disco com uma cúpula na parte superior. A nave ficou pairando por cerca de 5 minutos antes de disparar em direção ao casal, assustando os dois. Mas no meio do caminho, o objeto desviou e seguiu em direção ao horizonte, passando por cima da copa das árvores em alta velocidade. A partir daquele dia, o objeto aparecia toda a noite, ao ponto de que vários curiosos iam até a fazenda do casal Dimert para ver o fenômeno. Inúmeras pessoas testemunharam o objeto e a maioria via o objeto como agindo de forma travessa, às vezes fazendo movimentos bruscos como se fosse ir em direção aos visitantes e de repente mudava de direção. E foi justamente por causa deste comportamento que o fenômeno começou a ficar conhecido entre as pessoas como Charlie Red Star, ou, traduzindo para o português, seria algo como Charlie Estrela Vermelha. Além dos curiosos, a fazenda do casal Dimert também atraía pessoas importantes da sociedade, como o policial Ian Nicholson, que definiu o objeto como sendo oval, emitindo uma intensa luz vermelha e com um halo branco em forma de X. Mas não somente cidadãos da cidade e visitantes da fazenda dos Dimert viram o fenômeno. O piloto Roger Pitts também viu o objeto enquanto pilotava seu avião. Segundo ele, o objeto se apresentou como uma esfera luminosa vermelha que estava indo em direção à aeronave em um ângulo de 45 graus. De repente, ele simplesmente mudou de direção e desapareceu de vista, deixando uma nuvem de fumaça estranha que em seguida também desapareceu. Outro incidente que ocorreu na cidade de Carman foi no dia 13 de maio de 1975, quando uma equipe de imprensa do noticiário da televisão composta por Bill Kendricks, John Barry e outros 2 colegas saíram pela cidade para tentar filmar o objeto, e depois de 2 dias sem ver nada, a equipe foi surpreendida pelo OVNI emitindo uma forte luz vermelha se erguendo logo acima das árvores. O objeto estava a cerca de 800 metros de distância deles, voando a uma altura de cerca de 15 metros e aparentava ter cerca de 6 metros de espessura em um formato oval. O cinegrafista conseguiu ainda filmar alguns segundos do fenômeno enquanto o objeto passava por cima de suas cabeças e disparava em direção ao céu até desaparecer. Como nas imagens apenas se podia ver uma luz vermelha no céu completamente escuro, as análises
vezes a imagem foram inconclusivas. No dia 4 de junho, um outro fazendeiro viu o objeto e relatou que ele tinha o formato de disco com 2 cúpulas na parte superior. Quando o OVNI surgiu, o fazendeiro conta que o susto foi tão grande que ele entrou no caminhão e tentou fugir, mas o motor não funcionava. O objeto em seguida foi embora e o caminhão voltou a funcionar. No dia 1º de julho, 3 outras testemunhas viram o objeto emitindo uma forte luz vermelha pairando sobre um elevador de grãos. O objeto, segundo as testemunhas, tinha cerca de 25 metros de diâmetro em formato de disco. A parte superior da nave girava para a direita e a parte inferior girava para a esquerda. No centro havia uma parte que ficava parada com cerca de 2,5 metros de largura, com várias janelas ovais cobrindo toda a circunferência da nave. No dia seguinte, dia 2 de julho, outra testemunha disse que o objeto havia pousado em sua fazenda, deixando uma marca oval de vegetação morta e marcas de um possível trem de pouso em formato de tripé. Os fenômenos prosseguiram até 1976, quando diminuíram aos poucos até nunca mais serem relatados. O ufólogo Grant Cameron escreveu um livro sobre essa onda ufológica que ocorreu em Kármán, e ele afirma que naquela região haviam instalações nucleares secretas na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, e que os mísseis foram removidos no final do ano de 1975, justamente quando a onda de fenômenos ufológicos diminuiu. Por isso, para ele, o motivo pelo qual estes objetos de provável origem alienígena estavam lá em Kármán era porque estava ocorrendo essa atividade na região. E de fato, se analisarmos a casuística ufológica, veremos que há uma grande relação entre a atividade militar, principalmente envolvendo armamento nuclear, e a atividade ufológica. Por algum motivo, esse tipo de armamento atrai estes seres. Só o que não sabemos é o motivo que levam estes seres a serem atraídos para estas áreas, que inclusive muitas vezes eles interferem em bases militares que guardam estes mísseis. Será que eles querem nos proteger ou talvez querem se proteger? Ou ainda, eles poderiam simplesmente estar curiosos sobre o que estamos fazendo com essa tecnologia nuclear, pois talvez eles tenham a capacidade de detectar esse tipo de armamento. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.